Olá a todos, bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde nós discutimos as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Rafael e eu sou péssimo em reconhecer emoções. Meu nome é Fernando e estamos falando tanto sobre esse tema que agora eu enxergo o Cláudio. Meu nome não é Cláudio. E o Cláudio não está bem hoje. Ele despersonalizou. Meu nome é Juliana e eu sou muito boa de detectar emoções na face. Olha, tá metaforando, vai metaforar. Que emoção é essa aqui, ó? Tu analisa, Chama tique involuntário. tu analisa Tourette. micro-expressões faciais. Não, é porque, na verdade, a zoeira por trás disso é que quando eu comecei a minha pesquisa de TCC, foi exatamente porque a gente viu um dos testes, que é o Reading the Mind and the Eyes Test, Ah, bosta. e eu acertei todos. E o pessoal do grupo, tipo, ninguém acertou todos. E aí eu zoei. Falei, que eu sou muito boa de poker. E Aí você daí quer- veio a minha pesquisa de poker. Você quer ver a parte legal? É que ela refez isso quando ela participou com um grupo muito controle da mal. minha pesquisa e foi muito mal. Muito Muito ruim, né? Muito mal. Teve esquizofrênico que foi melhor que ela. Isso pra mostrar que isso não funciona. Na verdade, pra mostrar que esse teste ele é meio... Não, o teste é uma bosta, a Zoado. Juliana tá deprimida, então... Então... Exato, combo útil ao agradável. Pra vocês verem como a depressão ela tem uma influência grande no reconhecimento de emoções, além da expressão das emoções. Então, mas aí... Quem é você? Eu sou o Eduardo, tô aqui de novo, já apareci pela terceira vez aqui. Olha, ele é o nosso convidado mais requisitado. Ah, é verdade. Teve gente que me odiou, teve gente que me amou. Ah, mas o mundo é assim. Tamo aí, pra ser cancelado de novo. Ótimo, se é pra ser cancelado, vale a pena. O que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. Lembrei que eu ia falar. Então, o episódio de hoje vai ser uma discussão, na realidade. Como a gente já fez 2 episódios sobre psicoses e esquizofrenia que estarão no card, hoje é mais pra gente debater um pouco sobre a minha pesquisa, né? Então a ideia é falar um pouco sobre o que eu tô fazendo no meu mestrado. Eu tô terminando de fazer, graças a Deus. Que é justamente com esquizofrenia, né, um recorte desse tipo de sintomatologia, porque como a gente já discutiu nos episódios de psicose, os pacientes com esquizofrenia principalmente, mas com quadros psicóticos diversos, eles têm uma série de perdas funcionais ao longo do curso da doença. E uma dessas perdas funcionais, talvez a mais pronunciada, assim, a que a gente mais percebe, é o problema de funcionamento social, no geral. Então a pessoa começa a ficar embotada afetivamente, ela se isola, ela não interage com as outras pessoas, ela começa a ficar com pensamentos paranoicos sobre as intenções das outras pessoas, e tudo isso influencia muito, impacta muito no funcionamento dela, enfim, nos ambientes onde ela frequenta. E a ideia da minha pesquisa é justamente avaliar nessas pessoas como é que funciona o reconhecimento emocional delas. Então, como que está a habilidade delas de entender como as outras pessoas pensam, entender as emoções que elas estão expressando e principalmente as normas sociais vigentes em cada contexto, né? Então, a ideia é pegar esses pacientes que estão em primeiro episódio psicótico, apresentar algumas cenas para eles e ver como eles interpretam essas cenas, porque o jogo social é muito contextual, né? Então a gente pode ter uma situação que, falando aqui, o comportamento certo, entre aspas, seria mas na hora que você está vivenciando uma situação parecida, o comportamento certo ou adaptável é outro. Então a ideia é fazer justamente essa avaliação dos pacientes para entender como é que a interpretação deles sobre as normas sociais, se ela está adequada ou não com o de uma pessoa que não é psicótica, né? Não tem esquizofrenia, e se isso impacta na sintomatologia deles, né? Então a ideia é justamente ver se essa disfunção no reconhecimento emocional, se ela está associada a uma piora ou dos sintomas negativos, então a pessoa fica mais deprimida, mais embotada afetivamente, ou uma piora de sintomas positivos. E aí seria a ideia de que a pessoa ela tem uma disfunção no reconhecimento emocional justamente porque ela está percebendo coisas que não estão lá, ou tendo linhas de pensamento, linhas de raciocínio interpretativo das situações sociais que são baseadas em fatos que não existem, né, em coisas que não estão presentes de fato no ambiente real. Então a ideia da pesquisa é essa. Foi uma pesquisa bem complexa de se fazer justamente porque, como a gente comentou no episódio de psicose, é muito difícil eu identificar certas fases da doença, e mesmo quando identifica, cada paciente responde de um jeito. Então para fazer uma pesquisa com esquizofrênicos, por exemplo, é muito importante que eles estejam estáveis na doença, não dá para você pegar em fase de surto. Só que tem pacientes que
tomam um medicamento, beleza, estabilizam por 2 meses, entram em surto de novo, aí tem que internar de novo, tomar medicamento, muda o medicamento, toma por mais 2 meses, aí estabiliza de novo, aí surta de novo, enfim. Tem ciclos de doença. E uma coisa que a gente sabe muito da psicose é que cada surto psicótico ele é neurotóxico. Via de regra, você tem perda neuronal quando tem um surto psicótico. Então, se os pacientes demoram muito para estabilizar, eles têm muito mais prejuízos do que pacientes que estabilizam mais rápido. E controlar esse grupo é uma bosta, porque via de regra, a psicose inicial é todo mundo dentro do primeiro ano de doença. Só que dentro do primeiro ano de doença, eu tenho um cara que teve um surto, reincidiu depois de 2 meses e está estável com medicamento, e eu tenho um cara que teve 6 surtos e reincidiu só depois de trocar medicamento umas 4 vezes e está usando 3 medicamentos diferentes. E essas 2 pessoas, em tese, são psicoses iniciais. Então, se eu for fechar minha amostra e falar, não, eu vou pegar só gente com 2 meses de doença que estabilizou com olanzapina, não toma nenhum outro medicamento, eu vou ter 2 pessoas no meu grupo amostral. Então, o complexo de trabalhar com psicose, pelo menos que eu percebi, foi isso. É muito difícil você traçar todas as variáveis, inclusive na minha qualificação foi uma coisa que me perguntaram, né, tipo, mas por que você não controlou o medicamento, né, o tipo de tratamento? E eu falei, porque primeiro que o ambulatório é acolhida, né, então, e é de uma instituição pública, então não dava para controlar por medicamento, porque é o que está disponível no SUS. E uma outra família teria poder aquisitivo para comprar um medicamento melhor, assim, que não é por farmácia popular. E mesmo assim, nem todo mundo responde da mesma forma. Então, se eu tenho um N de, sei lá, 50 pessoas, provavelmente 25 estão com remédio, né, e não ia dar pra, se eu fosse controlar um medicamento específico para tirar essas variáveis confundidoras, meu N ia cair mais. Então, tem essa questão do medicamento. Outra questão que eu tive que prestar atenção foi um fator que a gente comentou também, que é de... Não, mentira, acho que isso eu não falei. É um fator bem importante na pesquisa com esquizofrenia, que é a duração de psicose não tratada. Então a gente chama de DOP. Que é justamente quanto tempo essa pessoa ficou em surto, ou quantos surtos ela teve antes da internação. E antes dela ter tido alguma intervenção farmacológica para o controle da doença. Porque uma coisa é você ter um surto psicótico tomando antipsicótico, então ele tem um fator neuroprotetivo ali. Outra coisa é você ter surtos psicóticos e esperar recidir naturalmente. Assim, vou trancar no quarto e esperar o demônio sair do corpo. E... Minha vizinha podia fazer isso, né? Podia. Ou você podia fazer isso com ela, tranca a porta dela e deixa passar. Mas daí não ia adiantar muito, porque o bagulho vai continuar igual, né? Exato. Mas isso é um outro problema, porque quanto mais tempo a pessoa fica em surtos psicóticos sem o tratamento, sem receber intervenção farmacológica, maior é a perda cognitiva dessa pessoa. Então, tipo a minha vizinha. Tipo a vizinha da Juliana. E essa é outra questão na esquizofrenia que é muito bizarro. Isso foi uma coisa que eu comentei no episódio de psicoses. Que a esquizofrenia hoje em dia ela está sendo muito interpretada, ela pode ser interpretada principalmente como uma doença do neurodesenvolvimento, mas ao mesmo tempo uma doença neurodegenerativa. Justamente porque a incidência dos surtos repetidos gera uma perda funcional muito, muito, muito grande. Ao ponto de ter alguns poucos pacientes que a gente conseguia fazer avaliação, né, eles estavam em acompanhamentos ambulatórios de risco mental, que a gente chama, né? Então são pessoas que têm histórico sintomatológico para apresentar uma doença psiquiátrica, mas ainda não teve o episódio psicótico em si. Então ela só é risco. E alguns pacientes que a gente conseguia acompanhar na fase de risco, a gente conseguia ver perda de QI até, tipo, altas perdas de QI quando o cara tinha o primeiro episódio. Então gente que tinha QI 90, 100, que quando se reavaliava pós o primeiro episódio tinha QI 70. Então é uma queda muito, muito, muito grande. E não volta. O cara toma medicamento, ele pode fazer intervenção, ele pode ficar um pouco mais funcional, mas a pontuação de QI desse cara não vai aumentar, ele não vai voltar a ser o que ele era antes. Curioso. Ele pode melhorar no desempenho em outras tarefas, mas não nessa. Posso fazer uma pergunta? Como tu falasse da questão social mesmo, Diga. Tem diferença nesse aspecto social em questão epidemiológica, tipo, uma classe ser mais afetada, ou uma classe X, quando afetada, o transtorno se desenvolve de forma menos acentuada, digamos assim, caso evolui de forma mais leve. Eu acho que em termos de, tipo, se você está perguntando em questão de prevalência, assim, sei lá, é mais prevalente na classe A, B, C, enfim. Isso não tem. Não tem. O que tem é o prognóstico. Porque aí sim, não, a doença que se expressa numa pessoa de classe A, beleza, ela vai ter acesso a medicamentos e a tratamentos muito mais eficientes e muito mais rápidos em termos de eficácia
do que uma pessoa na classe C, D, E, enfim. Até mesmo questão de segurança do medicamento. Isso, então, não é só a segurança do medicamento, mas em termos de acompanhamento, principalmente, né? A medicação assistida, ter um grupo social ali, um suporte social para que ela tenha as atividades dela, consiga funcionar, tenha um acompanhamento terapêutico. Então tem uma série de coisas que é necessário além do medicamento para você ter uma boa reincidência do paciente psicótico. E nas classes mais desfavorecidas isso é muito difícil, né? O que normalmente fazem, o que tem sido feito agora no SUS, e que eu acho bem legal, é que em alguns pacientes, principalmente quando eles não têm uma boa adesão à medicação, estão sendo feitas medicações de depósito, né? Então, você dá um injetável, que é uma dose um pouco maior, eles injetam no tecido adiposo, né, num lugar que tem bastante gordura, que ele vai sendo liberado ao longo do mês e a pessoa não precisa tomar o comprimido todos os dias, né? Então, isso pode ser feito, mas é uma pequena alternativa e ainda assim não suplementa, tipo, a pessoa fiz medicação por depósito, mas ela ainda tem um ambiente doméstico super disfuncional, sofre muito estresse, sofre muito abuso de qualquer forma que seja, mora na rua, muitas vezes no serviço de saúde pública vem gente que mora na rua, e aí só isso por si só é um estresse do caramba. Então tem uma série de variáveis aí que, se não tiverem sob controle, a pessoa vai demorar muito mais para engatar no tratamento, reincidir, e, enfim, vai ter mais perda cognitiva. Então esses fatores ambientais são bastante importantes. Super importantes. Super importantes. E, de novo, é o limbo de você trabalhar com esquizofrenia, porque é uma variável que ela é extremamente importante, só que a esquizofrenia, ela em tese pode ser considerada uma doença rara. A prevalência dela, eu acho que é 0,75% da população. Então ela é muito rara. E aí, o que acontece é justamente porque por ela ser muito grave, as pessoas costumam ser estigmatizadas muito rápido quando elas têm esquizofrenia. Então, ou elas são trancafiadas, enfim, são escondidas, ou elas são meio que largadas e aí acabam virando moradores de rua, enfim. Então, é muito comum você encontrar essa população por lá. Elas acabam deixando de ser pessoas funcionais e viram pessoas totalmente disfuncionais. Exato. Isso é um grande problema de saúde pública, né? Gigantesco problema de saúde pública. Principalmente porque aí a pessoa ela entra naquela espiral que eu acho que é até bom porque a gente comenta justamente sobre a questão das substâncias, né? Porque a pessoa sai enfim, ela tem um ambiente doméstico já meio desestruturado, tem um primeiro episódio psicótico, enfim, vira o louquinho da família, a família larga, a pessoa passa a morar na rua. E morando na rua ela vai ter acesso a uma série de substâncias e ela vai ter um incentivo ali, porque ela literalmente perdeu todo o suporte social dela. E para ela é uma forma de encontrar prazer. Exato. Que ela não tem. Imagina uma pessoa que não tem um teto, uma cama para dormir. Essa pessoa praticamente não tem prazeres na sua vida. E a substância vai ser o prazer dela. E aí é isso, a pessoa começa o uso de substâncias, ela já teve um primeiro episódio psicótico, ela já tem uma predisposição genética, então isso piora horrendamente as coisas. Então, são variáveis complicadoras, né? E se alguém que está nos assistindo eventualmente pretende trabalhar com psicóticos, eu acho que é só um aviso de, tipo, é uma população bem complicada de tratar, porque qualquer variável, qualquer coisa que acontece na vida dessa pessoa e aconteceu, vai influenciar diretamente e muito forte o tratamento, a adesão, a resposta. Então não dá para contar muito com certas coisas. É diferente e eu falo porque eu já fiz pesquisa com isso também. É diferente de TDAH em humanos, por exemplo. Porque em TDAH em humanos a gente entende mais ou menos como é que é o perfil de funcionamento dessa pessoa. Por mais que ela esteja num dia, sei lá, mais difícil, não dormiu, está mais estressado, você consegue manejar o comportamento. Não é um transtorno que tira o controle da pessoa sobre as próprias ações, né? E a esquizo, principalmente, ela é péssima porque você pega a pessoa num dia bom, ótimo, ela tá lá super responsiva, você pega a pessoa num dia ruim, você não consegue conversar com ela, você não consegue interagir. Então, tem esse complicador. Eu dei sorte, entre aspas, porque era meu critério de exclusão, mas eu só falei com pessoas que estavam realmente estabilizadas, né, em termos de tratamento. Mas ainda assim, tinham pessoas que estavam estáveis, você conversava com ela e você jurava que ela não tinha nada, porque ela tinha tido um surto curto, conseguiu reincidir rápido, estava fazendo acompanhamento com medicamento, psicoterapia. Ela falava com você assim, totalmente funcional, gente que eu tentava marcar as entrevistas e falava, putz, mas eu preciso sair do trabalho para isso, assim, beleza, de boa, quase como se nada tivesse acontecido. Outras pessoas que você ia conversar, eu chamava para conversar, e assim, extremamente lentificadas, demoravam para pensar, demoravam para responder,
não se organizavam, então eram pessoas que falavam, que horário que você tem livre? Aí eles respondiam, sei lá, 5 da tarde na quarta-feira. Beleza, a gente marca então para 5 da tarde na quarta-feira. Aí dava 5 horas da tarde, eu mandava mensagem, a pessoa não me respondia, dava 6 horas da noite, ele falava, pronto, eu tô livre pro nosso agendamento. Eu tipo, cara, mas era 5, eu te lembrei. Aí, não, mas eu trabalho até às 6, eu esqueci de te falar. Por que você topou? Entendeu? Tipo, não conseguia. E isso é a variável cognitiva aí, né? É o prejuízo cognitivo de uma perda de planejamento gigantesco. Isso não tem influência, talvez, da própria medicação que essas pessoas usam? Tem. Porque pelo perfil que tu falou de umas pessoas ficarem mais lentas, outras isso pode ter também, porque a gente sabe que tem algumas medicações dessa classe. Não, os antipsicóticos são... Que eles deixam a pessoa meio lenta. Sim. Até uma coisa que a gente comentou no episódio de psicose, justamente que o antipsicótico em si é um medicamento que costuma ter muito efeito colateral, efeito adverso. O problema é que você tem uma escolha entre alguns efeitos adversos ou vários e vários surtos, né? Então você tem que escolher o menos pior. Mas uma questão bem chamativa é essa, de que mesmo os pacientes que em tese estão tratados, né, ou estão em tratamento, estão respondendo ao tratamento, dependendo da gravidade do primeiro episódio psicótico, eles têm apresentações sintomatológicas variadas, assim. Então pode ser um medicamento? Pode, mas eu não diria que cada um responde de uma forma, mas assim, tem pessoas, tipo, você pega 2 pessoas tratando com o mesmo medicamento e tem o ambulatório usa meio que um protocolo medicamentoso, então todos eles começam pelo menos com o mesmo remédio, e mesmo entre os que respondem ao mesmo medicamento, alguns têm uma funcionalidade maior, outros não. Sim, por questão farmacogenética isso, da forma como a pessoa metaboliza, enfim, essas drogas, isso influencia. Mas aí acho que vem a parte interessante, né? Porque até aí a parte experimental da coisa é justamente de que, olha, você pega esquizofrenia, os principais modelos de esquizofrenia falam justamente do sistema dopaminérgico e do sistema glutamatérgico. Então seriam as 2 regiões ali, não regiões, seriam os 2 sistemas cerebrais que são principalmente contribuintes para o começo da doença psicótica. E como a gente estava comentando agora mesmo, né, no episódio do TDAH e enfim, no próprio episódio da esquizofrenia, principalmente a dopamina, ela tem uma localização, entre aspas, assim, no cérebro. Então ela é muito presente na parte estriatal do cérebro, né, que seria uma parte mais... Como eu posso explicar isso? Medial. Isso, né? Uma parte mais antiga do cérebro. Midbrain. Isso, midbrain, né? Então, é uma parte mais primitiva, entre aspas, do cérebro. E também está presente na região frontal, que seria uma parte mais recente do cérebro, né? Evolutivamente, ela é a parte mais recente. Mas, na verdade, o ponto em relação a isso é que todas a parte dopaminérgica que a gente tem frontal, são de projeções estriatais, exatamente. Sim. A gente não tem o neurônio nascendo ali, ele tem o bracinho. Exatamente, ele tem seu berço sendo nessa via estriatal com essas projeções para todas as regiões que são, mas o TDAH também acontece isso, a questão do pré-frontal. Tem diversas doenças. Então, eu não sei a fisiopatologia da esquizofrenia, se ela tem um aumento ou uma redução. Então, aí é complexo, porque o que os estudos... Tem 2 grandes hipóteses sobre a fisiopatologia da esquizo. A mais antiga e a que tem caído por terra recentemente é a dopaminérgica. A dopaminérgica, ela propunha que a esquizofrenia ela era um resultado de uma hiperdopaminergia. Num primeiro momento falavam que era no cérebro inteiro, mas depois ficou específico ao estriado. Então falou, uma hiperdopaminergia no estriado é o que gera sintomas psicóticos. E ficou por aí por muito tempo. Recentemente a teoria mais aceita, assim, mais vigente é a glutamatérgica, justamente porque o sistema glutamatérgico regula o sistema dopaminérgico. Então a ideia é de que não é uma hiperdopaminergia por si só, mas é uma alteração glutamatérgica que faz com que a dopamina não seja recaptada e aí gera essa hiperdopaminergia. Então não é só a dopaminergia e hiperdopaminergia por si só. Do nada você tem mais dopamina no seu cérebro. Só que essa questão é interessante principalmente porque as projeções dopaminérgicas do pré-frontal estão muito associadas pelos estudos às habilidades de reconhecimento emocional, principalmente. Então, tomada de decisão, identificação de faces, né, e identificação de emoções por si só também. Entender o que está acontecendo, empatia e teoria da mente, que às vezes se confundem numa coisa só, mas eu vou tratar como teoria da mente porque eu acho que é um termo mais aceito.
que é justamente a habilidade de eu entender o que as outras pessoas estão sentindo ou pensando, ou a intenção da outra pessoa. Seria o que a gente fala em animais, como a gente trata basicamente como emocionalidade, não exatamente esses comportamentos, mas isso acaba se juntando. Mas é basicamente isso. Então, teoria da mente é saber que, sei lá, pela cara do Fernando ele tá entediado com o que eu tô falando. Então, eu consigo fazer uma... Exato. Não é muito forte dele. Mas dá pra você fazer uma inferência pra outra pessoa a partir de um estado emocional. Então, nessa coisa da face seria mais reconhecimento de face do que teoria da mente. Mas as coisas se juntam, não dá... A gente separa pra estudar, mas via de regra a minha habilidade de reconhecer emoções em faces puxa a minha habilidade de teoria da mente, porque se eu tenho uma boa se eu reconheço bem o que ele tá pensando pela face dele, eu consigo fazer uma inferência mental mais precisa. E como tem essa questão de projeção, né, dopaminérgica para o córtex pré-frontal, a teoria vigente principal ali é de que, olha, então é esperado que nesses pacientes esquizofrênicos eles tenham uma alteração no processamento emocional deles, justamente porque eles têm uma alteração dopaminérgica basal ali que vai ter projeções no córtex pré-frontal, isso vai ter uma alteração. Mas é engraçado porque o que os estudos de neuroimagem principalmente mostram, e até modelos animais, é de que por mais que tenha uma hiperdopaminergia estriatal na esquizofrenia, eles têm uma hipodopaminergia no córtex pré-frontal. Então, e aí é até interessante isso porque uma coisa que a gente estuda muito na esquizo é a fase prodrômica, que é justamente o que antecede o primeiro episódio psicótico. E um marcador da fase prodrômica é desatenção. É uma queixa extremamente parecida com um TDAH, justamente porque a fisiopatologia da doença gera uma simulação aí que é essa questão da hipodopaminergia pré-frontal. Então, gera uma queda de motivação, né? Então tem uma série de sintomas de humor, mas também tem esses sintomas cognitivos. Então, a ideia da minha pesquisa era justamente essa. Bom, eu sei que tem essa projeção aí pré-frontal, eu sei que isso está relacionado com o processamento emocional. Já tem outros estudos que identificam esses prejuízos em pacientes crônicos, né, que têm esquizofrenia por muito tempo, mas poucos olham para a galera que está com a fase inicial da doença, né, que acabou de ter o primeiro episódio, em teoria teria um cérebro mais saudável, né, que não foi acometido por anos e anos de esquizofrenia. Como é que está a habilidade dessa galera? E a ideia foi justamente fazer essa testagem e ver se isso se relacionava com a sintomatologia. Então, quanto pior a habilidade, a minha hipótese pelo menos, era de que quanto pior fosse a habilidade da pessoa em reconhecer emoções e fazer esse jogo empático, né, a teoria da mente dela, pior teria sido o primeiro episódio. Então, mais sintomas ela teria, mais grave teria sido o episódio. E vice-versa, né? Se ela não teve muitos sintomas, tanto negativos quanto positivos, no primeiro episódio, essa habilidade estaria mais preservada. Minha hipótese foi massacrada, né, pelos dados, como acontece com qualquer pesquisa. Então, o que a gente... o teste que eu usei é uma tarefa... Tá tudo bem, só dei uma engasgada. Porque o teste que eu usei, ele dividia a empatia, né, ou teoria da mente, em dois construtos. E isso é alinhado com a literatura de teoria da mente, né, de cognição social que a gente usa principalmente. A ideia é dividir entre empatia cognitiva e empatia afetiva. Então, a empatia afetiva é o quanto você se contagia pelas emoções da outra pessoa. Então, eu vejo alguém, sei lá, triste, eu sinto tristeza também. Eu vejo alguém feliz, eu me sinto feliz também. Isso seria a empatia afetiva. A empatia cognitiva está mais relacionada à identificação. Então eu sei que a outra pessoa está triste, eu entendo os motivos dela estar triste, mas não necessariamente eu me sinto triste. Eu entendo os motivos da pessoa estar feliz, eu sei que ela está feliz, mas eu não me sinto feliz. Isso é basicamente ser um psicólogo. Em teoria a ideia é essa, né? Mas o treino é para isso. Mas tem uma série de outras condições que levam a ideia de separar é justamente porque você pega casos de autismo, por exemplo, e uma crença que se tinha do autismo era de que o autismo não tem empatia, mas ele tem. O de suporte 1, né? Você pega um de suporte 3, dificilmente ele vai ter essa compreensão. Mas em suporte 1, você consegue ter pessoas autistas que identificam muito bem emoções. Então, com o treino, né, e com a terapia, eles conseguem, olha, eu sei que você está triste, mas ele não vai se sentir triste também. Outra condição que tem muito empatia cognitiva e que é outro motivo de estudo é personalidade antissocial. Então, falar, sei lá, o psicopata não tem emoções. Ele tem. E a questão da manipulação demanda uma boa habilidade emocional. Você não consegue manipular uma pessoa sem entender o que ela pensa, sem entender o que ela sente.
A ideia é justamente não se contagiar. Então, a forma como ela se sente não te incomoda de forma alguma, mas você entende o que ela está sentindo. Você O mecanismo sabe. funciona, só que funciona de uma forma diferente. Exatamente. Mas seria de uma forma extremamente praticamente exclusivamente cognitiva. Sim. Porque a ideia é justamente essa. Eu preciso entender como a outra pessoa se sente. Alguém que não teria empatia cognitiva, via de regra, não conseguiria se comunicar com outro ser humano, porque não daria para você entender a forma como aquela pessoa funciona, como ela tá respondendo. Então, essa é a grande Desculpa. Não, é só essa diferenciação, né? Porque a gente vai entender cognitivamente o que a pessoa tá passando, mas você vê a manifestação de tristeza, você sente tristeza pelo que a pessoa tá descrevendo, vivenciando. Nesse um dos casos é só cognitivo, não me impacta aquilo que você falou de contágio, né? Não vou me impactar com aquela emoção. Eu só entendo. Exato. E talvez uma outra coisa que vale a pena lembrar é, não tem como você ter empatia afetiva sem ter a cognitiva. Né? Então assim, tem como você ter só a cognitiva e não ter a afetiva. Mas não tem como você ter a afetiva e não ter a cognitiva. Tinha uma pesquisa que eu tinha visto de que eles estavam separando eu não vou saber lembrar o nome, não sei se você vai lembrar também, mas de tipos diferentes de uma dessa empatia afetiva. Então eles falam que, por exemplo, a gente, como aqui todo mundo é branco, você nunca vai conseguir ter empatia por uma pessoa negra que sofreu racismo. Porque você nunca experienciou isso. Você consegue entender a tristeza. Cognitiva. Você consegue entender a raiva. Uma sensação de injustiça como uma injustiça que eu já passei. Mas você nunca vai saber o que é. Tipo, você nunca vai poder falar que você teve uma empatia 100% afetiva para aquela pessoa, porque você nunca experienciou aquilo. Então, tipo, você recorda qual que é o nome? Putz, eu não lembro É que disso. tem essa, tipo, o que eles estão falando você... aquela famosa questão do lugar de fala, né? Então, tipo, no sentido de... Não é que lugar de fala é você não poder falar. É você entender que você não vivenciou aquilo. Então não tem como você descrever Você só precisamente entende aquilo. 50% da experiência. Não tem autoridade na coisa. Então quando você fala, e é importante, mas é também importante você observar as suas vivências, né? Pra falar sobre aquilo. Mas só queria só uma curiosidade sobre tipos de empatia. Na realidade, esse é um modelo que até eu adotei ele para minha pesquisa justamente porque os testes em que eu trabalhei foram construídos dentro dessa problemática, né, usando essa compreensão de empatia. Mas atualmente o modelo já está completamente diferente. Então, eu não sabia, mas a cognição social... Então, assim, eu trabalhei com esse modelo de empatia que ele entende cognição social como uma junção de algumas habilidades. As habilidades sendo reconhecimento de emoções em faces, empatia, e aí a gente divide entre empatia cognitiva e empatia afetiva, e qual que é o outro nome? Viés de atribuição. Confirmação. Viés de atribuição. Atribuição. Que a viés de atribuição, eu acho que é a variável mais interessante, mas é a mais difícil de se estudar. Porque o viés de atribuição é justamente sobre como a pessoa interpreta os eventos que estão acontecendo para ela. Então, é uma questão mais reflexiva, no sentido de, fui eu que causei tal alteração emocional na outra pessoa, ou não, pode ter sido uma variável, enfim, externa, é uma variável bem interessante de se estudar em casos de ansiedade social também, justamente porque tem esse desvio maravilhoso aí de, olha, as pessoas estão me julgando por algo que eu fiz, mas por que você acha que as pessoas estão te julgando, sabe? Qual que é o sentido de você ter essa crença? Só tem aquele IPSAC, não é? Tem pouquíssimos, tem escalas mais de que é viés uma de escala. atribuição. Foi IPSAC. Mas eu não acabei, por ser uma variável bem complicada de estudar e os pacientes de primeiro episódio terem uma queda cognitiva muito grande, eu escolhi não usar essa variável com eles, porque é um tipo de variável que é melhor estudada com exames de neuroimagem, que você não precisa da interação com o paciente, né? Você está observando o fenômeno no cérebro. Porque isso pode acabar sendo mais um viés. Seria um viés no teu viés de... Exato. Um viés no viés. Mas isso é um modelo antigo de cognição social. O modelo mais atual, ele não trata mais de empatia, ou teoria da mente, ele não usa mais esse nome. Ele usa tomada de perspectiva. Então a ideia agora é de que uma das habilidades da cognição social é a tomada de perspectiva. E aí ela envolve tanto a contaminação emocional quanto a identificação correta da emoção que a pessoa está expressando. Mas isso é uma questão de modelo. Aí eu não vou entrar nessa seara justamente porque os modelos de cognição social eles foram construídos a partir de duas linhas de estudo, né? Então tiveram linhas de estudo das emoções, que aí terminam em cognição social justamente por causa desse reconhecimento emocional. Mas tem a linha de estudo mais
clínica, por assim se dizer, que começa na esquizofrenia. Então, os primeiros modelos de cognição social surgem a partir de um estudo chamado SCOPE, que é focado na esquizofrenia. Então, os modelos foram construídos a partir daí, e eu acho que esse modelo mais clínico, ele é um pouco melhor, porque ele é menos abstrato. Um problema gigantesco que a gente percebe nas pesquisas com cognição social é de que o que eu chamo de empatia afetiva e empatia cognitiva, outra pessoa chama de teoria da mente, outra pessoa chama de tomada de perspectiva. É o caos. O que eu chamo de reconhecimento emocional em faces, outra pessoa pode chamar de empatia. Inclusive o teste que a Juliana falou, o nome do teste é reconhecimento de emoções em faces. Nos olhos. Reconhecimento de emoções nos olhos. Reconhecimento da mente nos olhos. Reading the mind. Isso avalia... Então, teoricamente, quando o teste foi proposto, o autor do teste falou que era um teste de empatia. Porque eu estou olhando uma região dos olhos da pessoa e eu tenho que falar como ela está se sentindo. Só que as teorias de cognição social foram evoluindo e chegou-se à conclusão de que não, isso não é empatia. Não tem como isso ser empatia, porque eu não estou vendo sua contaminação emocional e eu não estou nem entendendo o contexto em que a emoção está sendo expressa. E a empatia consiste nisso, eu entender o contexto ou me contagiar. Tu pode estar pegando um recorte da pessoa, tá fazendo uma careta. Exato. E não tem nada a ver com... ele falava que era a teoria da mente. Que não tem nada a ver. E aí, hoje em dia, pelo menos as últimas meta-análises propõem que esse teste ele serve para reconhecimento facial, reconhecimento de emoções em faces. Faz muito mais sentido, mas aí você pergunta, exato, que ainda você pergunta para a galera do reconhecimento emocional que trabalha com bancos de dados de faces, enfim. Para essa galera, esse teste tem muito problema, porque ele tá em preto e branco, ele é só uma região dos olhos. E é um band branco. Exato, é só pessoas, enfim, caucasianas, tem um específico. perfil muito específico, não tem asiáticos, não tem negros, não tem nenhuma dessas outras etnias na amostragem de faces. E é só a partir do olho, né? Então, se você vai reconhecer emoção na face, você tem uma série de outras... E tem muitas emoções complexas também, né? Então não é só feliz, triste, raivoso, enfim. Tem emoções como angustiado, sedutor, invejoso, sabe? Secundário. Não, sim, são secundárias, mas a ideia é de que quando você propõe uma teoria de reconhecimento de emoções em faces, a ideia é de que você vai primeiro trabalhar com as emoções primárias e elas é que vão ser a via de identificação ali para secundárias. Porque a identificação e nomear assim uma secundária, você está falando da socialização. Não, exato, e é muito mais difícil, entende? Então, na minha percepção, um teste bom de reconhecimento facial, ele deveria ter dois blocos, né? Um bloco só com emoções primárias, porque se o cara fracassa ali, se ele não consegue ver que a pessoa está sentindo raiva, como é que ele vai saber que ela está sentindo inveja? Eu acho que o único teste que existe, que eu tenho conhecimento, que ele vai focar só em emoções primárias é o NEPS, reconhecimento de emoções do NEPS. Do NEPS, sim. Único. Não tem para adulto. Não tem mesmo. Não tem teste de cognição social para adulto, ponto. Então, só tem tarefas, e ainda assim você faz as tarefas bem no dibre. Mas esse negócio de reconhecimento de emoções faciais e afins, isso flerta muito com pseudociência, não? Por quê? Por ter muita coisa que não tem como a gente falou, tipo, de vieses absurdos, coisas que, tipo, eu infiro que isso é tal coisa e é tal coisa. Então, mas é por isso que a ideia do reconhecimento facial, principalmente, é a construção de teoria das emoções. Porque a ideia aqui divertidamente, tem 5 emoções, que são as 5 emoções básicas, e a ideia de serem 5 emoções básicas é de que elas são reconhecidas em todas as sociedades, elas não dependem da cultura. Então, em qualquer lugar que eu mostre uma cara de pessoa com raiva, as pessoas sabem que ela está sentindo raiva. Pelo menos as pessoas que têm essa habilidade preservada. Então, a ideia da teoria do reconhecimento emocional parte daí. Eu tenho expressões emocionais no rosto da pessoa que são universais. Qualquer lugar, de qualquer etnia, a pessoa nem precisa saber o nome daquilo, ela sabe o que aquilo significa. Então, essas são as emoções básicas. E aí a gente parte para as emoções complexas, e aí o problema das complexas é justamente de que elas dependem da cultura. O que é invejoso para mim pode não ser invejoso em outro país. O que é sedutor para mim pode não ser sedutor em outro país. Então é mais difícil eu extrapolar esse tipo de estímulo. Isso não pode variar dentro de um mesmo país? Pode, tipo, total. Eu Brasil, tô dando esse exemplo mais por causa disso. Porque aqui, Brasil, país extremamente multicultural. Bairros diferentes provavelmente já teriam uma alteração nessa percepção. Tem uma... Puta, eu não consigo falar com precisão, mas na pós eles falaram de uma pesquisa que eles estavam procurando exatamente quais são essas diferenciações
na interpretação das emoções secundárias, mais complexas. E aí eles perceberam que quanto maior a diversidade cultural, maior... O que eles fizeram? Né? Tem um método específico, eu não vou saber explicar, que eles conseguem ver qual que é a diversidade cultural de cada país. Então, se teve muita migração para lá, quais são os povos originários, etc. E eles percebem que o país com quase que eu acho que teve 0 migrações de outras culturas, de outros povos, ou se era 0 é muito pouco, era o Japão. Então, o Japão é o único país, ou um dos únicos países, em que você não tem uma intervenção de uma outra cultura na identificação e nomeação de emoções. É a mesma desde sempre. E aí eles começaram a aplicar os mesmos testes em pessoas nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos é considerado uma das mais diversificadas, questão muito alta de imigrações, e no Japão nenhuma. E aí que eles começaram a perceber que eles aplicavam os testes onde o estímulo ele era aversivo, acho que era de cirurgia, alguma coisa assim, os japoneses viam sorrindo. Então assim, ó. E os americanos ficavam tipo, os Estados Unidos, que porra é essa, mano? Tá abrindo o cara com nojo, esse tipo de expressões. Só que eles perceberam que... O japonês estava pensando, meu filho passou em medicina. Meu filho fará isso. Meu filho vai fazer isso. Não. E eles perceberam que quando o pesquisador saía da sala, aí o japonês ficava tipo... Ou seja, não demonstrar emoção. Não demonstrar emoção. Porque socialmente, porque eles começaram a perceber que quanto maior a diversificação cultural, mais intenso vai ser a expressão facial, como uma forma de estratégia nossa evolutiva de conseguir identificar o que eu tô querendo falar ou demonstrar. Comunicar, né? Porque eu já não sei mais. Porque a forma de expressão é muito diversa. Não deixa de ser um certo tipo de comportamento defensivo da pessoa. Tanto que se você pensar até, é uma tangentezinha, mas eu acho interessante, tipo, por que dizem que fazer intercâmbio ajuda você a aprender a linguagem do outro país? E é justamente por causa disso, porque você tem um estímulo muito mais forte de você estar vendo toda a linguagem corporal da pessoa enquanto ela está falando as coisas. Então, para você associar as palavras e os significados, é muito mais fácil. E você está exatamente em contato com micro alterações culturais daquele espaço, daquela língua. Então, uma coisa é você aprender, sei lá, inglês, e aí você vai para os Estados Unidos. Aí uma coisa é como é interpretado e como é processada a emoção na Flórida. E depois como é, sei lá, em Washington. No Texas. No Texas, exato. Mas eu entendi o que o Edu falou, porque a ideia é, essa bosta aí de treinar reconhecimento de microexpressões faciais é total balela, total, assim, baboseira então, total. Eles meio que se baseiam nisso, nessa teoria, só que eles puxam para um lado que esse não flerta, esse é a pseudociência. Então, assim, porque tem aquela ideia de tipo, não sei. Olhou pro lado, tá mentindo. Não, tipo, lie to me, sabe? É isso que eu ia falar. Eu falei, gente, lie to me, por mais que seja muito divertido de assistir, assim, não cola, exato, cara. não existe isso. Tipo, a pessoa quando... Uma coisa que eu vi na internet esses dias, que tipo, você quer saber se a pessoa tá mentindo, vê se ela olha pro lado direito ou se ela olha pro lado esquerdo. Fala com uma pessoa estrábica. Não, fala com uma pessoa com Ele está sendo sincero. Fala com uma pessoa com TDAH, ela tá toda hora fazendo assim. A pessoa tá conversando contigo, falando tipo uma coisa real, coisa séria, só que a pessoa não consegue... Não, e o argumento era muito fácil. bizarro. Que falavam, como é que foi o argumento? Foi tipo, se a pessoa olha pro lado direito, quer dizer que ela tá acessando o lado esquerdo do cérebro, que é onde a imaginação tá, então ela tá inventando história. Agora, se ela olha pro lado esquerdo, é porque ela tá acessando a parte direita do cérebro, que ela tá resgatando uma memória de verdade. Esse negócio, isso é outra teoria muito, muito bizonha, esse negócio dos hemisférios. Exato. Tem até... Eu fiz um ano de arquitetura. Eu já comentei com vocês. Não. Não? Não sabia disso. Eu jurava que eu tinha falado. Eu fiz um ano de arquitetura. Eu fui um extremo fracasso. Por isso que eu troquei de curso e sou feliz. Isso é fracasso em outro lugar. Mano, não. Pra vocês... Se é pra ser fracasso, você é fracasso. Pra vocês verdade, terem né? ideia, eu fiz 7 disciplinas em um ano de arquitetura. Das 7, eu peguei exame em 6. Nossa. Por que eu peguei exame em 6 e não em 7? Porque eu reprovei sem o exame em desenho técnico. Desenho técnico, coisa básica. Então, não era pra mim. Uma lapiseira. Não era pra mim. Mas eu lembro que teve numa das... não era desenho técnico, era
desenho, tipo, não era desenho arquitetônico também, mas era tipo desenho... Era desenho Era pelado. representação gráfica, então, Tá. que era tipo a parte mais artística da coisa. E a professora indicou um livro chamado Desenhando com o Lado Esquerdo do Cérebro. Ai, que delícia. Nossa. Que aí tinha que desenhar o negócio de cabeça pra baixo, Não, então, eu lembro disso. desenhar de cabeça pra baixo, e tu não pode desenhar pensando na forma, tu tem que desenhar a linha. Tipo, tu faz a linha, pra daí no final isso se completar. Tipo, tu vai fazer um cachorro. Tu não vai começar fazendo o fuço em si do cachorro. Tu vai fazendo a linha, tu faz uma linha, e tu vai fazendo linhas. Mas que bosta. Porque tu tá pensando com o lado esquerdo do cérebro. Ah, vai te fuder. Porque o cérebro, ele não trabalha interconectado. Não tem Isso é a um ponte que golfinho. não. É, não, exato. Mas, não, eu sei porque eu fiz um curso de... Eu fiz tipo um semestre, de técnico em marketing, quando eu era bem mais jovem. Porque, né, meus pais me obrigaram a fazer alguma merda e eu tive que fazer. Então tinha aula de desenho técnico também. E a professora veio com o mesmo papo de, olha, vocês vão desenhar com a mão que não é a mão dominante. Começava por aí. Nossa, isso já é bizonho. Então, tipo, se você é destro, você vai desenhar com a sua mão esquerda. Mesma coisa. Você vai escrever primeiro letras de ponta cabeça com a mão esquerda, depois números de ponta cabeça com a mão esquerda e etc, etc. Porque a ideia era justamente... O argumento que ela usou era bem esse. Não, porque a gente vai fazer você... Treinar. Você vai usar o cérebro inteiro pra desenhar. Porque Então, até se- hoje eu usei só 3 quartos. Exato. Então, se você... Explica minhas notas. Mas Sim. Se você desenha, se você é destro, quer dizer que quando você escreve, você usa o lado esquerdo. Então a gente vai te treinar pra usar o lado direito, fazendo a coisa com a mão oposta. E era. É pseudociência em qualquer lugar. É qualquer profissão querendo falar de neurociência. Exato. Mas E isso esse vem é um daquela ideia do problema. localizacionismo, entendeu? Então, Tipo, século pegou passado. isso e ficou. Porra, mas façam essa experiência. Pesquisem cérebro no Google e cliquem na parte de imagens. E eu te garanto que Sempre vai ter entre dois as lados. 10 primeiras imagens vai ter uma daquelas imagenzinhas de o lado racional e o lado emocional, ou o lado artístico do cérebro. Cérebro. O lado da criatividade. Exato, o lado da imagens. criatividade e o lado do racionalizar. Da racional. Pior que antes de entrar em psicologia eu adorava essas imagens, Então, porque eu queria até tatuar, que eu achava bonita. Então, eu tenho um ponto em relação a isso que eu acho que tem um grande problema e que talvez profissionais como nós, tipo, que trabalham com neurociência e derivados, a gente pode tentar, de certa forma, dar uma melhorada nessa situação. Porque a gente pode capacitar esses outros profissionais de alguma forma, com extensão, com alguma coisa assim. Mas sabe o que eu percebi? É que é muito complexo fazer esse trabalho de treinamento, né? Que as pessoas não querem De coisas capacitação. complexas. Não é nem porque elas não querem coisas complexas, mas é porque muitas vezes o modelo de negócio da pessoa está construído em cima daquilo. Então, é isso. É mais tipo, fácil tu usar uma falácia pra ganhar dinheiro do exato, que como falar a verdade. é que tu, imagina, tipo, beleza, eu vou falar para enfermeiras que não é assim, tudo bem, provavelmente elas vão topar. Agora, como é que você vai convencer o maluco que dá curso de reconhecimento de microexpressões que aquela bosta não existe? Ele não vai topar. E mesmo que ele entenda que é mentira, ele não vai parar de vender o curso. Ele vai porque falar ele assim, ganha que eu dinheiro. faço o quê? É coach, né? Então, o problema maior é que são coisas que deveriam ser ensinadas. Sabe na disciplina de ciências, que todo mundo tem na quinta série? Em vez de ficar plantando feijão, devia aprender sobre esses mitos, sabe? Como é que é o aprendizado, como é que funciona o sistema nervoso central. Putz, minha aula de biologia... que foi? Nada. Tá, eu achei que Foi. Peidei. minha aula de biologia, Foi. quando a gente chegou tipo, na parte do sistema nervoso central, foi super básico. Era tipo, isso é um neurônio, isso é uma célula da glia, o cérebro tem parte frontal, temporal, e parietal e occipital, acabou. Isso foi minha aula de biologia. E aí a galera sai, e pra quem não estuda na área, sai acreditando que o cérebro é magia, sabe? Afinal, o professor falou, né? Exato, a gente só usou 10% do cérebro, a gente usa o lado direito e o lado esquerdo pra fazer coisas diferentes, a gente é golfinho e acredita nesse monte de coisa. Então, Mas até aí, bater no sistema de ensino é a coisa mais fácil do mundo, né? É, a gente exato. devia ter economia doméstica básica. Posso assim, deixar né? uma recomendação Noção pra francesa. audiência? claro. Que justamente vai nesse ponto que tu tocou, que é um livro chamado Desvendando Neuromitos. Não, Caçadores de Neuromitos. Ai, é ótimo. Da Roberta. Isso, da Roberta. Conheço ela, inclusive. Ela é muito boa. Eu já. Ela é da Psicobio. Eu sei. Eu participei de uma reunião do grupo dela. Nossa, ela é muito boa. Ela é muito boa. E, tipo, esse livro, que se não me engano, são vários, não são dois. São dois, tipo,
para adultos, e aí tem os infantis. E são livros bem interessantes, então, tipo, para quem não é da área e tem um interesse em conhecer, é um livro bem interessante. Mas enfim, voltando pro ponto. Sim. eu vou ver se eu consigo convidá-lo pra vir aqui. A gente pode falar exatamente sobre esse livro. Vou conversar, porque eu conheço. Tem um amigo meu que estudou com ela na faculdade, então eles conhecem. Eu tenho contato dela. Então, falarei com ela. Mas enfim, voltando ao ponto. Então a ideia é dessas duas habilidades emocionais aí. Caralho, foi uma tangente de 40 minutos, né? Tudo bem, mas eu acho que foi a parte mais interessante do episódio. Então a ideia é verificar essas duas coisas. E por que meus dados foram massacrados pela realidade, né? Porque a gente tinha essa expectativa. Que a realidade é dura. Exato, a realidade é um caralho de borracha. Não, daí é mole. Aí é meia bomba. Depende depende da borracha. Mas. Mole de caralho. De borracha. Mas. Ela é borracheira. Então, aí a gente tinha essa hipótese, né, de que quanto mais graves fossem os sintomas, mais prejuízos de cognição emocional cognição social essa pessoa ia ter. E de que o inverso também seria verdade. Então, quanto menos sintomas as pessoas apresentassem no primeiro episódio, melhores seriam as habilidades de cognição emocional dela. E não aconteceu isso. O que aconteceu na realidade foi de que independia, né, a habilidade principalmente de cognição, de empatia afetiva, né, a habilidade de se contagiar pelas emoções, não mudou. Então, independente da pessoa ter tido muito sintoma ou pouco sintoma, ela tinha a mesma habilidade de empatia afetiva. E o que mudou um pouco para sintomas positivos, se eu não me engano, foi a empatia cognitiva. Então, justamente a habilidade de eu entender o que a outra pessoa está sentindo. Aí sim, quanto mais sintomas positivos a pessoa tinha, ou seja, alucinações, paranoias, enfim, menor a habilidade dela de entender o que as outras pessoas estão sentindo. E faz muito sentido, porque se a gente está falando justamente de sintomas da ordem do pensamento, que seria alucinações, paranoias e delírios, faz muito sentido eu perder a noção do que a outra pessoa está sentindo, porque eu estou justamente tendo um sintoma que está mexendo com a minha percepção, enfim, sensorial do ambiente. Então, se eu não estou, sei lá, eu estou vendo coisas, é muito mais provável de que nessa alucinação visual eu perca a percepção do rosto do Fernando e não consiga reconhecer microexpressões da face dele, microexpressões no sentido, tipo, alterações na forma do rosto dele, não, sei lá, ele levantou a sobrancelha meio centímetro a mais. Mas, então faz sentido, se eu estou tendo sintomas dessa linha de raciocínio, né, de positivos, eu vou ter uma dificuldade muito grande de compreender o que outras pessoas estão sentindo, porque eu estou tendo um sintoma que justamente afeta a minha compreensão do contexto. Seja um delírio que está fazendo com que eu crie uma linha de pensamento ali que não faz sentido, seja uma alucinação que está literalmente gerando estímulos visuais que não existem, ou auditivos ou sensoriais, enfim, que não existem lá. Então a ideia foi mais ou menos comprovar essa relação aí entre esses sintomas. Uma outra coisa que a gente também tentou testar, que era justamente o reconhecimento facial, também ver se a pessoa reconhece melhor emoções em rostos quando ela está tendo logo depois do primeiro episódio, ou é pior nisso depois do primeiro episódio. Caiu por terra também, não mudou. E foi uma discussão interessante de pensar, porque um lado do estudo de emoções fala que o processamento emocional ele não depende muito de variáveis cognitivas como QI. Então, eu ter deficiência intelectual não diminuiria a minha habilidade de reconhecer emoções. Eu, em teoria, teria essa habilidade preservada, e se algo afeta essa habilidade, não necessariamente isso prejudica o QI. Então, indica uma separação. E faz sentido, de um ponto de vista meio de funcionamento cognitivo, né, de neurobiologia, faz um certo sentido. Não faz total sentido, porque eu penso que córtex pré-frontal está associado com reconhecimento emocional, mas ele também está associado com planejamento, com atenção, com atividades, com funções executivas, né? Então, se eu tenho algo que afeta o pré-frontal, em tese, isso afetaria as duas habilidades, reconhecimento emocional e funcionamento cognitivo básico, né? Funções executivas e atenção. Mas isso aí pode ter uma variável que torna isso independente, por conta de mecanismos fisiopatológicos das duas coisas. Então pode ser que para o drive emocional isso funcione de uma forma, e aí para o drive executivo funcione de outra, e aí acabe que por caso de a pessoa tem um declínio na capacidade cognitiva, no QI, mas mantém a parte de reconhecimento de emoções, por exemplo.
como pode as duas caírem juntas. Então, talvez você não tenha essa questão de drives separados e também a questão voltando para o outro ponto da questão social envolvida, a questão ambiental em geral. Não, sim, acho que a questão ambiental nesse ponto não é tão forte, principalmente para reconhecimento emocional, né? Tem uma questão cultural que é muito difundida e muito bem compreendida, mas pelo menos eu não lembro de ter visto estudos que entrem na discussão de, por exemplo, classe socioeconômica interferindo no reconhecimento emocional. Se o Fernando leu alguma coisa nesse sentido, ele pode até me corrigir. Mas eu não lembro, porque não é uma variável que faz muito sentido. De forma basal, o seu poder aquisitivo não interfere nisso. Nossa, eu perdi totalmente a linha de pensamento. Lembrei. O que é muito discutido é mais uma questão localizacional, aí de partes específicas do córtex pré-frontal que estão mais ou menos relacionadas com cada coisa. Então, com o processamento emocional, discute-se muito da porção ventromedial do córtex pré-frontal, enquanto que para funcionamento cognitivo vai mais para a porção dorsolateral. Então, a discussão entra nessa linha de, olha, não dá para tratar o pré-frontal como um negócio só, né? Ele tem núcleos diferentes, como sub-regiões, como qualquer outra área do cérebro. E são essas sub-regiões que são terminações neuronais específicas que estão responsáveis por funções específicas. Provavelmente ela tem conexões com regiões diferentes, recebe projeções de uma região, a outra recebe de outra. Exato. A questão do ventromedial é justamente porque ela recebe muitas projeções das áreas límbicas do cérebro, né, giro cingulado e amígdala. Então faz mais sentido ela estar relacionada com esse processamento emocional, porque ela está justamente ligada com uma área responsável por isso também, enquanto o dorsolateral tem outras projeções. Mas o ponto principal era de que a nossa hipótese, baseada na neurobiologia, era de que isso ia acontecer. A pessoa, se ela está mal em um, ela está mal no outro. Se ela está bem em um, ela está bem no outro. E não foi muito bem o que a gente observou. A gente viu uma relação inversamente proporcional com essa questão do sintoma positivo. Então, quanto mais sintoma positivo, pior a empatia cognitiva dela. Mas, de resto, não teve tanta interferência, né? Então, foi um achado curioso justamente porque a literatura trazia essa informação de que tem prejuízos de cognição social. Sempre as pessoas vão ter prejuízo de cognição social. Só que a ideia era de que eles comparavam essas pessoas com controles. Então, eu estou pegando uma pessoa esquizofrênica que tem uma doença psiquiátrica extremamente grave, que bombardeou o cérebro dela de dopamina, ela vai ter uma cognição social pior em relação a uma pessoa controle que tá bonitinha lá, um ratinho branco maravilhoso. Só que se você tenta usar essa variável dentro dos esquizofrênicos, né, e você faz um estudo, a minha ideia era de fazer um estudo de regressão, então ver um modelo preditivo ali para ver se essa variável é protetiva ou não, ela não influencia tanto. Ela é mais uma consequência da gravidade da psicose em si, né, da cronicidade da doença principalmente, do que necessariamente algo que, olha, é causador, né, uma sequela. Na realidade, ela seria uma sequela, mas não é uma variável que está diretamente ligada com as perdas cognitivas da esquizofrenia. Ela é muito provavelmente uma variável secundária aí que vem por causa dessa, enfim, várias e várias perdas funcionais, mas ela não prediz a doença. Porque a ideia principal aqui era, olha, se eu sei que a cognição social, a ideia, quando eu digo ideia principal, é a ideia para o projeto maior, assim. A ideia era, olha, beleza, a gente sabe que, sei lá, empatia cognitiva é um preditor de sintomatologia negativa ou positiva. Então, quanto pior ela tiver nessa variável, provavelmente mais sintomas ela vai ter. Então, agora que eu identifiquei isso, eu vou avaliar as pessoas que estão em risco mental. Então, as pessoas que ainda não tiveram o primeiro episódio psicótico, porque se eu ver esse declínio nelas, eu posso traçar essa suposição de que muito provavelmente elas vão entrar em psicose ativa eventualmente. Pega a fase prodrômica. Exato. Prodrômica. Porque a ideia na psicose, na esquizofrenia, é sempre na fase prodrômica, é salvar o cérebro. Quanto mais gente você impede de converter em esquizofrenia, melhor. E você impede justamente pegando antes e enchendo de antipsicótico, para a pessoa não desenvolver até passar dos 30 anos, aí você pode tirar, porque ela já não está mais em fase de risco. Mas a ideia é essa. Salvar um esquizofrênico. Salvar os esquizofrênicos. Só que é muito complicado traçar essa relação, porque, beleza, eu identifiquei uma variável de empatia aqui, empatia cognitiva, mas o tamanho de efeito da variável não foi bom, foi bem fraco, parte por causa da amostra, e tamanho de efeito é quanto esse achado é relevante, né? Então é um número que vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior o tamanho de efeito desse estudo, e tamanho de efeito aqui significando que ele é
mais generalizável. Então, quanto mais próximo de um, maior a chance de, se eu replicar esse estudo em qualquer lugar do mundo, eu vou ter um achado parecido. Quanto mais próximo de 0, menor a chance disso acontecer. Então, a maior a chance de ter sido uma coisa que eu encontrei ao acaso e não necessariamente é parte da expressão. Exato. Então, o tamanho de efeito foi baixo. Então, tem essa questão de variável também, de que mesmo essa variável que em teoria poderia ser uma boa preditora, não foi, né? Ela não é uma boa preditora, pode ter uma coisa aí de nível socioeconômico que influencia na percepção emocional da pessoa, pode ter, enfim, todas as variáveis que a gente... Sociocultural, que também foi falado. E principalmente quando a gente faz pesquisa em humanos, tem uma variável que a gente sempre tem que considerar, mas normalmente a gente sempre esquece de considerar, que é o humor. A pessoa pode simplesmente não estar a fim de fazer aquela coisa naquela hora. Por isso faz que eu trabalho cagando. com rato. Exatamente, faz cagando. Então, acontece, principalmente porque pesquisa no Brasil com humanos é um negócio complicado. Essa pesquisa foi feita durante o período da pandemia, então teve muita gente que, tipo, era videochamada para mostrar os testes para a pessoa, se a internet não tá boa, ela não percebe direito. Eu falo nível socioeconômico nem necessariamente por causa da influência do nível socioeconômico na expressão de cognição emocional, mas porque o nível socioeconômico era o que fazia com que a pessoa respondesse meu teste no celular. E aí é um vídeo, eu não sei se ela enxergava direito o que eu estava mostrando para ela, eu não sei se as animações tinham faces, mas eu não sei se na tela do celular ela conseguia ver direito essa face para identificar ou não uma mudança emocional. Então, uma série de variáveis de controle aí que acabaram indo pro ralo por causa da pandemia. Então é um achado que não é consistente. Via de regra, se você olhar para a literatura, mesmo na literatura global, com coortes gigantescas, os achados são mais ou menos. Assim. Tem gente que fala, beleza, é preditor que a cognição social tem perda assim na esquizofrenia. Só que aí vem outro estudo e levanta, mas beleza, você está falando que tem, mas você misturou pacientes de primeiro episódio com pacientes crônicos, e só existe perda de cognição social em pacientes crônicos. Aí outro estudo delimita para pacientes crônicos e não encontra alteração de cognição social. Então fala, não é só paciente crônico. Aí você faz com paciente de primeiro episódio, não encontra também. Fala, então é uma variável muito bizarra ainda. A questão de cognição social na esquizofrenia ainda está sendo muito... Eu acho que precisa primeiro traçar um modelo melhor para a gente começar a estudar isso de uma forma mais consistente. As próprias meta-análises com base nisso que tu falou devem ser um caos, porque são tem muito viés dentro da própria literatura. Fazer meta-análise com esquizo é um pesadelo, porque tem muita variável para controlar, só que por causa da forma como a doença se expressa e da raridade da doença, não tem como controlar. É difícil pra caralho você controlar tudo. Só que aí, às vezes, esses fatores acabam virando vieses. Uhum. E aí acaba, tipo, uma coisa que tu acha que não tem nada a ver, mas aí um fulano, como o artigo tá incluído, aí o artigo entra na meta-análise, ele avaliou tal coisa como se fosse o que ele quis achar que era, e que não tem nada a ver. E aí isso prejudica toda a linha de trabalho no geral. E tem muita bagunça no sentido de... Cognição social sofre muito disso, mas na esquizofrenia tem um problema muito maior, que é como eu chego nas variáveis. Porque a gente está falando que testes de cognição social já são difíceis de encontrar. Aí você vai fazer esse tipo de estudo... Por exemplo, vou fazer uma revisão sistemática aqui. Aí eu vou fazer uma revisão de cognição social na esquizofrenia. Beleza, aí eu vou lá achar 10 mil artigos. Mas desses 10 mil artigos, 5 mil artigos usaram um teste que considera empatia cognitiva e teoria da mente a mesma coisa. Outros 3 mil usaram um teste que separa as duas coisas. Outros 2 mil usaram um teste de reconhecimento facial, mas que trataram como empatia cognitiva. Então, fudeu, porque a gente sabe o que tá falando. Exato, eu tô chamando uma variável que todos os artigos estão dando cada um seu nome, tá cada um tirando da bunda e falando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. E quando eu falo tirando da bunda, eu tô sendo, enfim, maluco, né? Tô generalizando, mas cada um embasa num modelo diferente. Então eu pego o mesmo teste que para uma pessoa é empatia cognitiva, para mim é teoria da mente, para outra pessoa é reconhecimento facial. O mesmo teste. Então, na hora que eu vou fazer a meta-análise, como é que eu vou definir como é que eu traço um critério sem me ferrar e ficar só com meia dúzia de artigo que consiste com o meu modelo teórico? Dá vontade de, falar, galera, parou aqui, vamos todo mundo estruturar. Tal coisa, isso vai ser chamada de tal coisa e avalia de tal jeito. Tal coisa, então. vai ser chamada de tal coisa e avalia... mas eu não gosto, foda-se. Sabe o que eu penso? Agora, aí tem o Moisés da pesquisa. Era isso que eu ia falar. Isso é os Moisés do Altair. Moisés. Porque tem um Moisés que diz que é assim, e acabou. Aí todos os seguidores de Moisés vão replicar aquilo. Tu entende? Eu não sei se tu sabe o contexto. Não, eu li a Bíblia.
Não, a ideia, Eu entendi, eu entendi. a ideia é mais ou menos, tipo, o maior problema é, a gente tem pesquisadores que estão cimentados na São os área. messias, né? Exato, são pesquisadores que estão cimentados na área, eles acham que a coisa é do jeito deles, e todo mundo que aprende com eles tem que replicar esse tipo de conhecimento, e tá errado. Então, é isso, a galera tá tratando... É, que nem... Psicanálise. Não, é que nem você vê gente tratando o modelo emocional de Ekman, por exemplo. Já caiu por terra, não dá pra você usar o modelo de emoções dele hoje em dia. Mas aí isso a gente ficou com uma dúvida. Mas as 6 emoções dele sobre emoções básicas são as emoções básicas. Não, são. Ok, só isso. Só que Resto o é resto do sim. modelo não funciona mais. Esse Ekman é aquele das microexpressões. microexpressões, que o não sei o que, a microexpressão 210742. Usaram os estudos dele pra isso. Só que é isso, é um modelo extremamente antigo, extremamente arcaico. Tinha partes boas dele, que é a questão das emoções básicas? Tem. E isso foi levado pra frente, foi sistematizado em outros modelos. Mas não dá mais pra você fazer estudos usando questionários construídos com base na medida do Ekman. E tem gente que faz. E aí ganha muito dinheiro. Exato. Não é nem ganhar dinheiro, usa em pesquisa. E aí o problema é esse. Como é que eu vou fazer uma meta-análise falando, olha, eu tô avaliando reconhecimento emocional na esquizofrenia, reconhecimento emocional no TEA. Aí eu vou pegar um cara que tá usando um modelo super recente e vou ter que comparar com a meta-análise do maluco que usou o modelo do Ekman. Os dois vão cair na mesma seara, porque é reconhecimento emocional. Entende? Então cognição social por si só já é uma bagunça infernal. Isso porque eu não tô nem entrando na parte de cognição não social. Que aí começa aquela coisa de, o que é modelo de função executiva, que é... Então, tem modelo, sei lá, tem o modelo da Diamond, que é neurobiológico, tem o modelo do Miyake, que é fatorial. O modelo do Miyake tem tais nomes, tais testes. O modelo da Diamond tem outros nomes e outros testes. Então, se eu estou avaliando, dependendo do tipo de variável que eu quero da cognição da função executiva, eu estou usando um modelo, eu estou usando outro. Atenção é outra bomba. Que tem uma galera que fala, não, a atenção é uma função cognitiva superior. Então, atenção por si só é uma coisa, memória é outra coisa, funcionamento executivo é outra coisa. Tem uma outra galera que fala, não, atenção é função executiva, tá lá dentro. É inibição, é alternância. Isso é atenção. Não precisa chamar de atenção. E aí usa outros testes, outra sistematologia. Aí você vai fazer, vou avaliar a cognição na esquizofrenia. Pô, beleza. Como é que eu vou me basear nisso? Eu vou avaliar a atenção, mas eu avalio a atenção por um teste específico de atenção, ou eu uso um modelo de testes de funcionamento executivo que engloba a atenção? Isso eles, entre aspas, resolveram, porque e isso é um ponto que eu dou muito grande para pesquisa na esquizo, que eles criaram uma bateria cognitiva só para avaliar a cognição na esquizofrenia. Isso é importante. Básica, assim. Então, eu usei essa bateria, só que o limbo ninguém mais usa. Então, propuseram ela nos Estados Unidos, existe o teste, tem toda a padronização bonitinha do teste, mas você vai ver as meta-análises, ninguém usa a bateria. Mas por quê? É com a Pinkham, não é? Eu acho que é. O modelo dela é com a Pinkham. Não usam porque precisa de um treinamento específico, você precisa de um aplicador que vai te certificar para aplicar essa bateria. Então aqui no Brasil... Exatamente para ser replicável, Exato. né? Aqui no Brasil tem uma pesquisadora, a Ana Olivia, maravilhosa, inclusive foi ela que treinou. Ela me ensinou a aplicar a bateria foi traduzida para o Brasil, ela só não foi validada, mas a tradução já está feita. E a gente aplicava a bateria aqui, beleza. Na Unifesp isso é feito. Mas você vai ver em outros locais, não usam essa bateria. Você vai ver em outros estudos em outros países que não são nos Estados Unidos, ninguém usa bateria. Então você fica com esse problema gigantesco de, olha, eu tenho uma medida de atenção que é pelo teste CPT pelo teste CPT pares idênticos. Que eu mostro vários números na tela e a pessoa tem que apertar a barra de espaço quando eu mostro 2 números repetidos. Essa é uma medida. Então eu estou tentando atenção, estou avaliando a atenção, mas dentro de um modelo fatorial que trata isso como controle inibitório. Mas para uma outra galera, teste de atenção é atenção por cancelamento, ficar riscando o bagulhinho. E eu não posso comparar essas duas coisas, mas ele está chamando de atenção também. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pegar 2 medidas completamente diferentes, porque elas são baseadas em modelos teóricos diferentes, e na meta-análise eu vou juntar as duas e falar, o tamanho de efeito é tanto. Não dá. Então, acho que uma última pergunta pra gente fechar esse episódio, né, que eu acho que é interessante, é por que você decidiu estudar esquizofrenia? Se você odeia tanto, se é tão difícil, tão complexo, por que você falou sim? E eu tenho uma terceira pergunta, já que entrou uma seara de perguntas. Manda bala. Por que não animais? Porque, primeiro, não animais, porque eu sempre gostei de estudar humanos. Eu acho que... Eu entendo que no animal você tem muito mais controle experimental, e eu admiro muito o estudo no animal por causa do controle experimental, mas
eu acho que enquanto pesquisadores em psicologia, a gente tem uma obrigação meio que social de ver como sempre tratar da variável econômica. Ele gosta de gente. Ele tem coração! Ai, meu Deus! Mas é justamente por isso, tipo, a brilhantez de trabalhar com humanos é que a gente não consegue escapar do quanto o ambiente daquela pessoa e o contexto social daquela pessoa e o poder aquisitivo daquela pessoa e a escolaridade dela, como tudo isso influencia no comportamento. E essa é uma variável que não dá pra gente ver com rato. Não tem como. Total. A gente consegue ver mais mecanismos por trás da doença, Exato. entender como funciona. Mas não dá pra ver se o dinheiro que o rato ganha deixa ele mais feliz. Exato. Então, Ou mais puto, né? exato. Então, essa é uma variável, Fernando, você vai perder sua orelha se você continuar viu? mexendo. Para de coçar. Para de Eu acho que encostar. o mosquitinho picou e tá coçando Então, mas aqui. tira a mão. Então, primeiro que tem esse ponto. Segundo que, assim, eu sempre quis trabalhar, eu sempre tive muito interesse por pacientes clínicos. Então, eu sempre gostei de estudar apresentações psicopatológicas, enfim. Meu TCC foi com TDAH, eu trabalhei com autismo até hoje, inclusive trabalho com autismo. E, pra mim, a esquizofrenia sempre foi um transtorno muito místico. Porque é uma doença rara, é uma doença que chega tipo, pouco no consultório. Normalmente quem faz psicoterapia de esquizofrênicos são pessoas especializadas naquilo, porque tem técnicas específicas, tem protocolos de tratamento específicos. Então não é um negócio muito comum de se ver. E eu sempre tive muita curiosidade. Tipo, era um transtorno que eu sempre quis ter mais contato, justamente por saber o quão raro é e o quão grave é. Então quando surgiu a oportunidade de trabalhar, e no primeiro momento meu trabalho nem ia ser focado em esquizofrênicos, ia ser focado numa doença genética que tem maior predisposição de esquizofrenia. Então uma coisa acabou puxando a outra, mas essa parte da genética não deu muito certo, porque se recrutar pacientes esquizofrênicos no ambulatório de psiquiatria já era difícil, imagina recrutar crianças com uma doença genética sem um ambulatório de genética, porque o ambulatório fechou na pandemia. Então foi um pesadelo na Terra. Mas o que puxou foi essa questão da genética, que, né, genética dos transtornos mentais é uma coisa que eu acho muito interessante, então tinha, né, uma intenção ali de fazer um estudo voltado para genética, mas acabou ficando uma coisa mais cognitiva, porque não tinha perna para fazer tudo isso. Mas eu sempre tive interesse na esquizofrenia, e eu aprendi muito, tipo, nos ambulatórios, no lugar que eu frequentei, a equipe dos residentes e do preceptor também, do Cris, é maravilhosa, tipo, a equipe da Unifesp é muito, muito, muito boa, e deu para aprender muita coisa. Justamente porque psicose, no geral, é uma coisa que a gente vê pouco na faculdade, né? Não sei se Juliana foi a exceção, mas eu sei que eu e o Fernando, pelo menos se ele teve a mesma aula que eu, a gente teve uma aula sobre esquizofrenia, foi pela visão psicanalítica, com a professora falando que dava para curar esquizofrenia com psicanálise. Então, assim, essa coisa de modelo neurobiológico, variáveis que fase prodrômica, nada disso. Psicopatologia inteira baseada em psicanálise. Exato. Então, É que a gente viu uma aula de esquizofrenia, a gente teve psicopatologia Meu Deus. inteira. Eu tinha uma coisa pra falar, mas eu vou deixar pra falar em off, Mas eu- porque é pesado em relação a isso. Pode falar, Mas a gente corta qualquer coisa. E se ficar bom, a gente deixa. Mano, já parou pra pensar que essa galera que faz psicanálise, a quantidade de gente é bem grande, a quantidade de casos de suicídio envolvendo essas coisas. paciente de psicanalista? É. Demais. O que Porque eu vejo não muito... pega nenhuma patologia. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Só sem querer te cortando, porque só pra você me falar, que eu lembrei exatamente dessa pesquisa e eu vou esquecer. Pegaram pessoas que tiveram depressão, crise de ansiedades e que melhoraram de forma espontânea, e pessoas que tiveram depressão, crise de ansiedades que melhoraram com a psicanálise. Não tem diferença nenhuma. Porque é pseudociência, mas tem gente que trata a psicanálise como uma verdade absoluta, como uma ciência. E a gente sabe que não é. Aí que tá, assim. Sua mão tá amarela, hein, Juliana? Você peidou? Ela é sempre amarela. Ih, o fígado velho deve estar bom, hein? Juro, eu já avaliei, tá tudo certinho. Eu só sou amarela mesmo. Só isso. Japonês. Só sou eu, gente. Só sou eu. Só uma variância de cor no ser humano. Mas assim, por exemplo, eu tenho uma questão que é assim. As pessoas, elas podem se identificar mais com uma visão de mundo de um jeito do que com uma visão de mundo de outro jeito. E é por isso que a gente tem várias linhas psicológicas. Agora, e tá tudo bem. Assim, eu não sou contra a existência da psicanálise no mundo. Juro que não. Assim, eu sei que a gente tem... juro que não. Não sou contra. A minha grande questão é
conseguir identificar quando a gente está com uma patologia severa e aí encaminhar para os caminhos corretos para isso, ou quando você está querendo ali um autoconhecimento ou qualquer coisa nesse sentido, entende? Então, assim, eu parto desse princípio, porque para mim o principal problema com psicanálise e outras linhas psicológicas que não são tão científicas é quando cai numa depressão severa ali, entende? Ou é quando a gente tem ali um caso de TDAH crônico, grave desde a infância. E aí a pessoa não pega. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento sobre isso. A linha teórica dela não vai tratar disso. Não tem o que fazer naquele sentido. E aí a pessoa fica em sofrimento anos em terapia, porque psicanálise é isso, você fica 15 anos com o terapeuta. E a grande questão é, ela tem um transtorno, ela tem algo que precisa ser tratado de outra forma. Não, mas isso aconteceu por algum envolvimento com algo fálico na infância. Não, Então, o que eu ia essa é a minha comentar- questão. Mas é isso, assim, de novo. Eu sei que é foda. Porque, assim, eu de fato não sou contra a psicanálise em si. Mas... Oi? Devia. Não, eu não acho, assim. Eu acho que, assim, a gente pode ter várias visões de mundo. E tudo bem. O mundo, ele é vasto pra isso. E você pode querer entender a sua história da maneira que você quiser. Obrigada. Só que a minha questão é, todo profissional que trabalha com linhas diferentes dentro da psicologia, primeiro de tudo, ele é um psicólogo. Então ele tem o dever ético com a saúde. Aí que entra o ponto, Juliana. Tem muita gente que faz psicanálise, psicanalista, que não é psicólogo. Eu conheço... Mas isso eu já acho errado. Então, A formação permite eu conheço biomédicos psicanalistas. e eu acho isso um absurdo. Eu acho que é gente que não tem uma preparação. Pode ser, a pessoa pode ter um mestrado, um doutorado em alguma coisa de neurociência ou em comportamento, enfim, em alguma área dessas, ok. Mas eu como biomédico, eu digo tranquilamente, a gente não tem 1/20, 1/enésimo da base teórica que vocês têm durante toda uma graduação. Não é uma especialização, uma pós, um cursinho de 1 ano que vai te preparar para isso. Por isso eu sou bastante contrário a essa questão da psicanálise, da mesma forma que eu sou contrário a algumas outras terapias, tipo Reiki, essas coisas, tipo, isso no meu way of life eu tenho uma visão disso como efeito placebo. Mas aí que tá, o efeito placebo, ele tem um efeito. Por isso que eu não sou contra. Não, Juliana, é justamente isso. Ele tem um efeito pra pessoa, pra ela aliviar. Mano, O você já Fernando tá pegou sofrendo. paciente de... Tudo bem, paciente que vai atrás dessas terapias alternativas quando ele já não tem mais o que fazer. Então, E por é exemplo, justamente por causa dessas terapias mano, alternativas que vai, muitas vezes caso chega nesses terminal de casos. câncer, caso terminal de câncer, eu vivenciei isso. Tipo, não tem o que fazer. A pessoa já não tem pra onde ir. Se ela acha que o reiki vai ajudar ela, tá bom. Por quê? Porque psicologicamente ela vai sentir que ela tá fazendo alguma coisa. Então, aí, sei lá. Eu não acho que vai curar. Eu sei que não vai curar. Eu acho que é mais. Eu vejo isso mais como uma coisa muito antiética, porque a gente Exato. tá camuflando uma coisa que não é. Eu acho que a coisa a minha mais... questão é não ser a terapia principal e não ser nem, tipo, a terapia secundária. Então, não deu certo aqui, vamos ali. Não é isso. Mas você percebe que pra você justificar, você tem que ir pra um caso extremo? É. Caso terminal? Então, aí beleza. E se o cara quer comer babalu o dia inteiro como almoço e janta, vai, já foi literalmente, né? Então, não tem o que ser feito. A questão é, a pessoa... Por exemplo, eu tenho muito o que a gente está estudando é sobre aceitação e compromisso, que é uma abordagem que ela chama que é uma abordagem pragmática. Porque se funciona, então é útil, beleza. Então ela não busca só evidência científica, porque aquilo ali funciona para todo mundo, mas se funciona para aquele indivíduo. Só que tem que funcionar, né? Não é tem que gostar, eu acho legal, mas tá funcionando? Não, então não é útil. Mas quando você já tem evidência de que aquilo funciona para aquilo que você tem, falar que tudo bem fazer tal coisa para ajudar o que você tem, não é útil, não é bom. Quando você está falando de um caso extremo, onde a pessoa já vai morrer e ela acredita que aquilo, beleza, não tem o que fazer. Então faça o que você quiser. Você acha que você acredita que aquilo funciona? Beleza. Se uma pessoa acredita no reiki, por exemplo, ela quer fazer, beleza, continue fazendo, mas também tem isso aqui tem evidência. O problema é quando a pessoa não vai para o que tem evidência. Porque E é que muitas vezes... Foi o que eu acabei de falar. Não que terapia em primária. grande parte dos casos, o que acontece? As pessoas passam por essas pessoas, porque em muitos casos a gente não pode chamar de profissionais por não serem, de fato, pessoas capacitadas.
e que essas pessoas meio que fazem uma lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas, fazem essas pessoas desacreditarem de todo o resto, tendo o seu ponto de vista, a sua terapia como a única que funciona. Sim. O que eu ia comentar é que eu não sei se vocês tiveram a experiência de pegar um paciente que saiu de uma linha psicanalista e veio pra... Vários. Todo mundo falou de psicanálise agora. Então, porque... Eu nem falo mal de psicanálise. Exato, mas é muito bizarro, porque você recebe o paciente e você percebe que a terapia na psicanálise, ela é conformista, né? Então, a pessoa aceita que eu tenho pulsão de morte. É isso mesmo, eu vou me sentir um merda pro resto da vida, porque eu tenho pulsão de morte. E aí você chega na terapia e fala, não, cara, dá pra mudar isso. É só a gente mudar seu comportamento, a forma como você encara as coisas, blá, blá, blá. E aí você começa a treinar a pessoa, você começa a ensinar a pessoa a identificar o que ela tá sentindo, por que ela tá sentindo, o que faz ela se sentir daquela forma e mudar essas coisas. E eu comecei, gente, mas eu achei que eu ia ser assim para sempre, porque a ideia da psicanálise é essa, você é assim por causa de qualquer merda que aconteceu na sua infância. Tomando seu cu. Você vai morrer assim e você vai me pagar pro resto da vida. E o pior de tudo é que essa nossa conversa me fez pensar em algumas coisas. Recentemente, vocês sabem que eu tive a perda de um amigo, enfim, e eu sei que ele consultou com um médico, psiquiatra, estava tomando medicação, mas ele também fez psicanálise. E aí essas coisas, tipo, essa conversa, por isso que eu falei da questão dos casos de suicídio, enfim, e porra, é um negócio pesado isso. Sim. E se a pessoa tivesse a dignidade moral e ética, enquanto pessoa que está fazendo essa suposta terapia, de encaminhar para alguém que realmente vá fazer uma coisa efetiva, pode trabalhar combinado. Beleza. Eu sei que eu particularmente, eu sou contrário, mas a pessoa... Ela tem o direito. Se o paciente, que é quem interessa de fato, tiver esse interesse, ok. Porque eu acho que não é a pessoa que está comandando o tratamento dessa pessoa que tem o direito de decidir o que ela vai escolher. Que é muitas vezes o caso que acontece com essas terapias alternativas. Vamos falar em terapia alternativa em geral. Porque a gente tem casos, por exemplo, de tratamento com psicodélicos, tipo ayahuasca. Que as pessoas, nossa, a ayahuasca salvou a minha vida. E aí cria meio que um culto. Aí tem essas terapias tipo reiki, essas coisas também. Que se cria todo um culto em torno disso e que é só isso que funciona. E esses profissionais vendem só isso que funciona. E eles não têm essa parte moral de encaminhar. Sim. Isso é um ponto bem complicado. E, bom, eu acho que a gente vai criar um episódio só de pseudociências. Eu acho que é Eu necessário. acho que é muito importante. Vai ser necessário um episódio de pseudociências e de neuromitos. Chama o Altair. Nossa, o Altair topar, cara. Ele topa. Nossa senhora, eu tenho um orgasmo aqui falando com o A Altair. gente dá cookies pra ele. A gente dá cookies pra A gente fala, Altair. você não aceitou participar da nossa mesa, mas vai participar da nossa mesa de podcast. Mas por hoje a gente fica por aqui. Eu acho que a conversa do final foi mais interessante do que minha pesquisa inteira. Mas isso são só suas crenças sobre Eu você sei. mesmo. E obrigado por assistirem. Deixem 5 estrelas no Spotify. Se não deixar 5 estrelas, não deixa nenhuma, porque a gente não quer. Não mexe com estrelas lá. Exato. E vê aí se vocês finalmente conseguiram chegar e ouvir o Cláudio. E eu tenho só uma última coisa pra dizer. Psicologia sem social é coach. Ai, é bom ser reconhecida, né? Obrigado, gente. Até a próxima.